Olá pessoal, eu sou Gerardo Campana, sou médico psiquiatra. Como já disse em outros vídeos, nestes últimos eu estou me reportando mais à questão política do que ao meu trabalho propriamente dito. Mas me senti impelido a fazer isto porque vejo um grande risco contra a nossa democracia. Ela já é frágil, já está solapada. Na verdade, já há um poder ditatorial em curso, agindo sobre todos nós. Antes era fique em casa, né, que era obrigatório. Agora é fique calado. E quando a gente vai ler as histórias das áreas, dos países onde regimes ditatoriais predominaram ou dominaram, a primeira providência era controlar os meios de comunicação, de impedir que os meios de comunicação divulgassem a verdade. Só podiam divulgar aquilo que era permitido pelo Estado. Isso foi na Alemanha, onde o nazi-socialismo dominou por algum tempo. Isso foi na União Soviética, onde o comunismo imperou, né? O social-comunismo imperou por 79 anos e foi derrubado. Isso ainda impera na China ditatorial comunista. Os meios de comunicação lá só podem expressar aquilo que agrada e aquilo que é aprovado previamente pelo Estado. Tem uma censura prévia, né? Na Coreia do Norte é do mesmo jeito. Cuba nem se falar, não é? Porque lá é uma miséria há muito tempo. A ditadura castrista, né, continua imperando lá, mas certamente está perto de acabar. Na Nicarágua agora, jornais sendo expulsos, padres sendo presos, já foram presos 11 padres, opositores sendo executados, da mesma forma na Venezuela, né? Chaves falava tanto em democracia, em democracia, em democracia, olha lá a democracia. A população indo embora, vindo para o Brasil, vindo para os países vizinhos, não é só o Brasil, fugindo de lá. E quem é que está fugindo? Obviamente aqueles que foram ficando mais pobres, aqueles que de certa forma ainda têm algum conluio com o governo, esses permanecem. Mas os mais pobres não têm o que comer. Estão comendo os animais domésticos lá. Talvez nem tenha mais. Eu lembro das falas dos meus tios, minha família é italiana, e meu pai, meus tios, meus avós, eles passaram privações tremendas no período da Segunda Guerra Mundial, principalmente. Passaram fome. E ele disse que não sobrou um gato, rato, eles caçavam para comer. Alguns cachorros se transformaram em carne de cabrito. Por quê? Porque estavam passando fome, muita fome, por conta da guerra. Lá na Venezuela, não há uma guerra, há uma ditadura. Há um governante louco que sucedeu a um outro e que impede que a situação flua dentro da normalidade. Tem que ser o que ele quer. Da mesma forma está ocorrendo na Argentina agora e em outros países da América Latina. A gente está chegando gradativamente ao que ocorre na Coreia do Norte. Na Coreia do Norte. E aí o candidato vermelho ainda vem defender Ortega, defender o presidente da Argentina, defender Maduro, dizendo que lá há democracia. Ora, se ele acha que lá há democracia, imagine o que ele quer fazer aqui se for eleito.
E para que ele consiga isso, depende de você. Depende de você. Não, como eu disse antes, eu não estou falando para aqueles que já estão definidos. Eu me dirijo àqueles que não foram votar, ou que se abstiveram ou votaram em branco. É para esses. Leiam, pesquisem. Pesquisem no Google, vejam em que governo mais se desmatou. Vejam em que governo a população mais sofreu com a questão de saúde. Veja a inflação aumentando, a renda per capita despencando. Em que governo foi? Não foi nesse atual, porque esse atual vem tentando corrigir. Há um esforço hercúleo no sentido de corrigir a desorganização, o roubo, a malversação de recursos públicos, né, que foram praticados nos governos anteriores, com a conivência da Divina Corte, né, que hoje é um puxadinho jurídico do Partido Vermelho. E aí vocês estão vendo uma prévia de como será o Brasil caso o Partido Vermelho venha a ganhar, caso Lula ganhe. E eu acredito que você não quer isso para o Brasil, você não quer isso para os seus filhos, porque se ele entra, vai ser difícil na eleição seguinte a gente conseguir. Porque se que há um governo democrático, honesto, decente, né, eles estão fazendo o que fazem, imagine eles tomando o poder. Vai ser do jeito que eles quiserem. Né? Vai ser do jeito que eles quiserem. Então, é um absurdo isso. E é um absurdo se você permanecer omisso, se você permanecer calado. Se manifeste. Um número cada vez maior está expressando sua indignação em relação ao cerceamento da liberdade, ao impedimento do indivíduo se expressar livremente. Eu não vou dizer falar injúrias, falar ofensas, né? Falar ser grosseiro, mal educado, mas falar a verdade. Porque a Divina Corte, ela está, inclusive, proibindo vídeos com a fala de ex-candidatos do próprio vice do PT, chamando Lula de ladrão, chamando Lula de corrupto, o PT de organização criminosa. Vocês devem ter visto esse vídeo. Não é fake. A maioria do que eles estão proibindo não é fake. Um ou outro fake. Mas a maioria não é. A maioria é verdadeiro. E esse cerceamento parte lá de cima, da instância maior, e começa e se infiltra, se enraiza pelas mídias sociais. Face, Instagram, Twitter, YouTube, e por aí afora. Mas sempre no sentido de privilegiar o outro. Então, o que é que se quer? Esse país vive sob o padrão da corrupção, da mentira, do roubo, já há inúmeras décadas, há muitas décadas. E não é isso que a gente quer que mude. Então, o governo que aí está é uma transição nesse processo de mudança, nesse processo de limpeza. Então, você que não foi votar, esta é a sua oportunidade agora de dizer: STF, eu não quero isso. Vá e cumpra com o seu dever cívico. Todos nós precisamos fazer isso. Você que já não precisa mais votar, que ultrapassou os 70 anos de idade, vá. Como foi o general Heleno, se não me falha a memória, né? Se eu não estou confundindo com outro, que mesmo acamado, em cadeira de rodas,
ele foi conduzido e ele cumpriu com o seu dever. Desculpe, não foi o general Heleno, não. Esqueci o nome dele, infelizmente, mas foi outro. Nós vimos o vídeo dele descendo de uma ambulância e indo votar. Gente, isso é patriotismo. É alguém que tem consciência do que está ocorrendo e do perigo que existe, que é real. Então, vá e vote, deposite lá o seu voto, acione a teclinha lá e vote. Porque nós não podemos permitir que isso vá adiante, que continue. Se é que não estão tentando fazer alguma coisa antes que a eleição aconteça, antes de domingo. Porque há um risco disso. E aí não é possível que as instituições vão continuar caladas. Mas eu acredito que não. Eu acredito que a gente vai caminhar em direção às eleições e que nós vamos poder ir lá e votar em benefício do verde e amarelo, para que as cores do Brasil permaneçam. Um abraço, gente, e até